Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo? Hoje vamos discutir um dilema clássico que muitos de nós desenvolvedores enfrentamos no dia a dia. O famoso embate entre o código feio e funcional versus o código bonito e com performance ruim. Eu recentemente me deparei com um código que estava super legível, mas quando rodava com uma certa e enorme quantidade de dados, o desempenho era péssimo. E o mesmo aconteceu com o Wesley Caldas, que nos presenteou com este artigo fantástico aqui. Então, qual que é a ideia do vídeo de hoje? Ele escreveu em setembro, ó, novinho em folha. Qual que é a ideia do vídeo de hoje? A gente vai dar uma lida neste artigo e nos agraciar com o que ele falou sobre ele. Então, Wesley, uma satisfação estar lendo o seu artigo e espero que você goste desse review aqui que nós vamos fazer, né? Então, o título do seu artigo é Código feio e funcional versus código bonito e com performance ruim. Um dilema do desenvolvimento. Ele começa assim: recentemente andei fazendo a análise de um código que estava bem legível, porém a performance dele era bem ruim na hora de tratar uma grande quantidade de dados. Comum da nossa área acontecer isso, tá, gente? Já aconteceu comigo, vai acontecer com você. Nisso, notei que um dos grandes dilemas que nós enfrentamos é o equilíbrio entre legibilidade e performance. Nem sempre o código mais eficiente é o mais bonito, e nem sempre o código mais bonito é o mais eficiente. Vou dar um exemplo para ilustrar este cenário. No exemplo abaixo, o primeiro código ele é feio, porém eficiente. Já o segundo é mais elegante e legível, porém com performance inferior. Então, primeiro exemplo aqui do código feio, mais funcional e performático. Então, aqui, acho que é um código feito em TypeScript, em C, em alguma coisa assim, C Sharp, não sei te dizer neste momento. Mas vamos lá. Ele tem um método aqui, uma função, preencher valores faltantes, que ela é estática, então ela tem algumas variáveis aqui de parâmetros que são vetores. Tem um objeto aqui do tipo registro, né? Então, ele usa um reduce aqui, faz uma atribuição, enfim. Este é o código que ele considera feio, funcional e performático. Realmente, tá? Tudo bem. Vamos lá. Esse exemplo de código ele faz duas coisas principais. Ele colocou: cria um dicionário de cotações, lookup, onde a chave é a data da cotação formatada e o valor é o objeto de cotação correspondente. Ele percorre uma lista de datas consolidadas para verificar se há uma cotação correspondente. Caso contrário, ele usa a última cotação válida. Características desse código: performance. O código é altamente eficiente. Ao criar o dicionário lookup, ele permite que as buscas por cotações sejam feitas em tempo constante de 1. Ou seja, para cada data consolidada, o código apenas consulta o dicionário em vez de fazer uma busca completa no array de cotações. Complexidade. Apesar de ser eficiente, o código não é exatamente bonito. O uso do reduce e o acesso direto aos índices da lista, especialmente para quem não está acostumado com essas práticas. Isso compromete a clareza do código. Justamente. Vamos ver o exemplo 2. O código é bonito, pode ver que ele já até usou um padrãozinho já diferenciado, ele é menorzinho, né? Mas ele tem uma performance ruim. Então, por que ele tem uma performance ruim? Eu já saquei aqui, né? Já saquei. Então ele faz um find aqui, então toda a vida ele tem que percorrer, né? Vamos dar uma olhada aqui. Neste segundo exemplo, o código faz basicamente a mesma coisa, mas de maneira mais elegante e legível. O lookup foi removido e, em vez disso, o código faz uma busca direta com o método find dentro do array de cotações. Característica do código: legibilidade. Esse código é muito mais legível e fácil de entender. Realmente, ele é mais fácil de entender mesmo, ele é menorzinho e tal.
Ele utiliza o método find de forma clara, o que melhora a sua compreensão, especialmente para desenvolvedores que estão acostumados a trabalhar com arrays em JavaScript e TypeScript. Performance. Apesar de mais legível, o uso de find resulta em uma complexidade ON log de n, ON ao quadrado, né? Pois para cada data consolidada, o código precisa percorrer todo o array de cotações. Isso pode ser ineficiente em grandes volumes de dados. Exatamente. E aqui, cara, olha como eu gosto disso. Ele traz uma comparação direta. Se vocês pegarem os meus vídeos técnicos, geralmente eu faço uma tabela assim para fazer a comparação. Acho que eu fiz isso com a performance das threads tradicionais com virtual threads. Então isso eu acho um espetáculo, tá? Então aqui ele colocou 3 colunas: aspecto, código feio e funcional, código bonito e com performance ruim, e ele colocou os quesitos aqui dos aspectos, né? Legibilidade. O código feio e funcional é moderada, especialmente para iniciantes. E o código bonito com performance ruim, ele tem uma legibilidade alta, fácil de entender e manter. Aqui é a complexidade, então isso aqui é muito importante para quem trabalha com algoritmo, LeetCode, com laços de repetição, estrutura de dados. É muito importante saber complexidade. Então ele separou a O de N aqui, né, dos dois algoritmos que ele montou. A escalabilidade. Então olha só, o código feio e funcional, melhor performance para grandes conjuntos de dados. E o código bonito e com performance ruim, ele não escala bem com grandes volumes de dados. Justamente por isso que ele comentou aqui em cima, né? Sobre usar o método find, né? E o uso de estruturas. O uso eficiente de lookup para buscas rápidas e não utilize estruturas de buscas otimizadas. Então, quando escolher o código feio performático? Projetos que lidam com grandes volumes de dados. Quando a performance é um fator crítico, como em sistemas de tempo real, grandes bancos de dados ou cálculos intensivos, código feio mais eficiente pode ser necessário. Soluções temporárias ou legadas. Em sistemas legados ou quando se precisa de uma solução rápida e funcional, pode ser aceitável sacrificar a legibilidade em prol da performance. Perfeito. Perfeito. Quando escolher o código bonito e menos performático? Sistemas pequenos ou moderados. Se o volume de dados é relativamente pequeno e a performance não é um fator crítico, o código mais bonito e legível pode ser a melhor escolha, já que ele é mais fácil de manter. Ele é mais fácil de manter e mais fácil de repassar a equipe, né? Tem essa, né? De tu ensinar, ele é mais fácil, né? Ó, até botou aqui, ó, equipes grandes, ó. Eu nem terminei de ler, eu já tô dando o spoiler. Em ambientes colaborativos, onde muitos desenvolvedores trabalham no mesmo código, um código legível e bem estruturado pode evitar problemas de manutenção e melhorar a produtividade. O dilema entre código feio e performático versus código bonito e menos eficiente é a escolha que deve ser feita com base no contexto. Nem sempre o código mais eficiente é a melhor escolha, principalmente quando se lida com equipes grandes ou projetos de manutenção contínua. Por outro lado, sistemas de alta performance e grande escala muitas vezes exigem soluções mais complexas e otimizadas, mesmo que isso signifique sacrificar a clareza. A chave é sempre encontrar o equilíbrio certo para o seu caso de uso. Se a performance é fundamental, vale a pena investir em uma solução mais eficiente, mesmo que seja mais difícil de entender. Se a manutenção e a legibilidade são propriedades, optar por um código mais simples, mesmo que menos performático, pode ser a melhor abordagem. No final das contas, o bom código não é necessariamente aquele que é apenas eficiente ou bonito, mas sim aquele que resolve o problema de melhor forma possível dentro do contexto em que está inserido. Cara, tenho que bater palmas para este artigo.
Olha, Wesley, foi um dos melhores artigos que eu li, porque foi prático, deu exemplos e foi bem direto, tá? Então, não preciso nem comentar nada, né? A minha conclusão é que o que adianta ter um código super performático se ninguém consegue manter ou entender ele depois, né? Então, muitas vezes, optar por um código mais legível pode ser o melhor caminho. Mas tudo depende, né? Então, tudo gira em torno do contexto. Essa é a beleza da nossa programação, né? Se você precisa de performance e escala, talvez o código feio seja o melhor caminho. Eu gosto do código feio, para te falar a verdade, tá? Mas agora, se você está num projeto onde a manutenção ela é a prioridade, um código mais bonito e legível pode fazer mais sentido. Então a chave aqui para finalizar é o que? Encontrar o equilíbrio. É isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha. E até o próximo artigo. Um abraço.